dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou nas férias entre a primeira fase e a segunda fase, e esse aqui é o vídeo reagindo às matérias da segunda fase antes de começar o semestre. Já fiz esse vídeo aqui no começo da primeira fase, reagindo às matérias e dando notas, e eu vou seguir a mesma linha. E depois, no final do semestre, eu vou rever as minhas notas e dar novas notas como realmente foram as matérias. Lembrando que o meu currículo, assim como o meu cronograma, meus horários, meus planos de ensino, estão todos no site da UFSC. É aberto para o público, então se você quiser ver, é só acessar lá, eu vou deixar aqui na descrição. Bem fácil de encontrar. O curso de medicina ali na UFSC é um curso modular. Isso significa que nós não temos matérias, nós temos módulos. No vídeo do primeiro semestre eu já expliquei com um pouco mais de detalhes, então eu não vou meter esses detalhes aqui. Se você quiser saber como é que funciona um curso modular, vai no vídeo do primeiro semestre que eu vou deixar aqui nos cards, que lá vai estar bem explicado certinho. Mas o fato é, no segundo semestre eu tenho 2 módulos. No primeiro e no segundo semestre nós vemos como é que é um ser humano saudável. E a partir da terceira fase nós vemos como é que é um ser humano doente. Isso até o final do curso. Então os últimos 5 anos, que é basicamente o curso inteiro, a gente vê como é que é um ser humano doente. Então na segunda fase eu ainda vou ver como é que é um ser humano saudável. Por conta disso eu ainda não tenho módulos de saúde da mulher, do adulto, da criança e enfim. Eu ainda tenho módulos de introdução ao estudo da medicina. Então na segunda fase eu tenho 2 módulos. Interação comunitária 2, que é o módulo 4, e introdução ao estudo da medicina 2, que é o módulo 3. Módulo 3 e 4 porque na primeira fase foi módulo 1 e 2. Interação comunitária eu já comentei no vídeo da primeira fase e não muda nada, é a mesma coisa. Eu continuo indo pro mesmo posto, com a mesma equipe, com os mesmos colegas, fazendo as mesmas coisas que eu fiz desde a primeira fase. E por ser estágio, é um pouquinho caixinha de surpresas, a gente não segue um cronograma de aulas ou um conteúdo programático. Então a minha nota não vai mudar. Eu vou pegar a nota que eu dei no último vídeo do primeiro semestre, que foi a nota real, depois de ter cursado, que foi 10 de 10, porque eu amei estagiar. Mas se você quer saber os motivos, eu te recomendo voltar nesse vídeo aqui. O módulo 3, que é a Introdução ao Estudo da Medicina 2, muda bastante coisa. Algumas matérias continuam, mas a maioria muda. Na verdade, não, algumas mudam, algumas continuam. Primeira matéria é anatomia. Inclusive, no último vídeo que eu fiz do primeiro semestre, depois de cursar, eu me esqueci de dar a nota final de anatomia, então eu vou dar agora, 7 de 10. Eu até dei num comentário que alguém questionou a falta da nota, mas eu tinha me esquecido mesmo, não foi pro mal. Eu até tinha gravado, mas eu cortei sem querer. E eu vou aumentar um pouquinho essa nota. Como eu falei no comentário, a anatomia foi uma matéria que eu achei um pouquinho diferente. Não é que ela seja fácil ou difícil, na verdade eu achei até relativamente fácil. Porque não é, por exemplo, física que você simplesmente não entende. A anatomia é relativamente simples de entender. Não tem muito segredo, é só o nome das coisas. Tem até uma outra coisinha um pouquinho mais complicada, mas de resto é isso. O problema de anatomia é realmente decorar. E decorar que é um pouco chato. Você tem que ficar repetindo o nome das estruturas 1001 vezes pra conseguir decorar pra prova. E ficar caminhando até o anatômico, que é um pouquinho longe do CCS e do HU, é chato. E tem mais, o anatômico é longe da minha casa. Então pra mim se tornava mais chato ainda. Mas pra mim foi a única parte chata da matéria realmente. Porque a parte teórica eu amei, eu achei muito legal, por incrível que pareça. E depois que eu decorava as estruturas e não tinha mais que ficar indo pro anatômico decorar, era maravilhoso. Porque é muito legal você saber o nome das coisas. Só a questão é que pra chegar nesse nível você tem que decorar, né? Essa que é a partezinha chata. Mas, contudo, entretanto, todavia, no geral, eu gostei da matéria de anatomia. E eu vou aumentar um pontinho pra esse semestre, eu vou deixar com 8 de 10. Vamos ver se eu vou me decepcionar ou, quem sabe, até me surpreender, por um motivo bem simples. Eu aumentei um pontinho porque os sistemas que eu estudei na primeira fase eram muito chatos. Eram 5 em anatomia: nervoso, tegumentar, muscular, articular, que são as articulações, e esquelético. Pra mim, esses são os piores sistemas de todos. Eles fazem parte do aparelho locomotor e por isso que a gente estudou primeiro. E agora, na segunda fase, são os melhores sistemas ever. São os sistemas que eu gosto de estudar. Eu até gostei um pouquinho de nervoso, mas mesmo assim eu acabei me decepcionando um pouco. Não com a anatomia era bem legal, mas com outras matérias mesmo. Eu até acho que eu gostei mais de endócrino. Mas na anatomia a gente vai ver aparelho cardiorrespiratório, que envolve sistema circulatório, sistema linfático e sistema respiratório. Poucas pessoas sabem que existe o sistema linfático, eu já sabia por conta da época de cursinho, mas é um sistema muito interessante. Além disso também tem sistema respiratório, eu não sei porque repetiu aqui, mas tudo bem. Sistema urinário, sistema digestório, que pra mim são sistemas simplesmente incríveis. Eu adoro esses sistemas. E eu acho que eu vou gostar muito mais de estudar do que músculo. Músculo é muita coisa. Deu mais de 200 músculos no meu roteiro pra decorar. E eu acho que não vai ter 200 estruturas pra decorar no sistema urinário, digestório, respiratório e cardiorrespiratório. O pior que vai ter, eu acredito que sejam as veias e artérias do corpo humano, que eu vou ter que decorar. E quem sabe um pouquinho a parte de urinário, porque aquelas partes do rim, pelo que eu me lembro da época de cursinho, não eram tão legais assim. Mas eu vou dar uma chance pra anatomia. E eu não vou negar, gente, eu tô muito animada pra ver como é que é um pulmão e um coração por dentro. Isso eu tô muito animada pra ver. Então, 8 de 10. Bioética e direitos humanos. Não vou me lembrar qual foi a nota que eu dei no último semestre. Eu até acho que
que foi uma nota bem parecida, mas é com o mesmo professor da primeira fase que deu ética e segue praticamente a mesma linha. Eu gostei muito de ética na primeira fase, eu só tô com um pouquinho de medo de bioética na segunda fase, porque ela pega temas bem mais polêmicos, como por exemplo, aborto, ética do começo e fim da vida, estudo com animais, laboratório, estudo em pessoas, ética da morte. E eu acredito que isso pode ser um pouquinho polemizado na minha turma, não só na minha turma, em qualquer turma na verdade. Mas eu acho que o meu professor vai conduzir bem. Então eu vou dar uma chance também. Eu dei 8 de 10, eu espero que seja uma matéria tão boa quanto foi na primeira fase. Bioquímica. Vídeo passado eu dei 1 e eu aumentei um ponto, eu dei 2 de 10 aqui nesse vídeo pra segunda fase. Não é que bioquímica vai ficar mais legal, na verdade eu acho que não. Eu não gosto de bioquímica, mas eu acho que ela vai ficar um pouco mais direcionada, um pouco mais interessante, quem sabe, e tem aula prática. Então eu acho que por conta disso ela pode ficar um pouquinho menos pior. Tem um conteúdo gigantesco aqui do plano de ensino, tem algumas partes mais interessantes, como por exemplo grupos sanguíneos ABO e RH, colesterol, digestão, enzimas. Isso aqui pode ser até um pouquinho, sei lá, chato, mas tudo bem. E claro, tem umas partezinhas um pouquinho mais chatas, como por exemplo, regulação de íon H+, no sangue, pH, química da respiração e umas coisas aqui que nem eu tô entendendo. Eu acho que eu vou continuar com 2 de 10. Talvez o que salve um pouco é o conteúdo prático, e vamos ter aulas práticas no laboratório. De resto, não põe minha mão no fogo, não. Clínica médica. Essa matéria aqui ela é bem interessante. Na verdade, eu estou irritada porque ela é a única matéria que começa às 7h30 da manhã, logo numa segunda-feira. Pelo que eu entendi, eu posso estar completamente errada. Eu já gostaria de frisar aqui que esse aqui é um vídeo antes de começar o semestre, então se tiver algum veterano aqui falando nossa, tá falando besteira. Pois é, porque eu não cursei ainda. Mas é como se fosse uma matéria pra gente integrar conteúdo básico que a gente tá vendo com a clínica médica. Integrar o corpo humano que a gente tá aprendendo com as doenças. As doenças a gente não vai ver ainda, mas enfim, é uma forma de integração. Eu dei 9 de 10 porque eu achei o conteúdo bem legal. Só não dei 10 porque 10 é de IC, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre raciocínio diagnóstico. A gente tem uma matéria na terceira fase só pra aprender anamnese e exame físico, que é semiologia. Mas aqui a gente vai ter uma introdução. Na verdade, eu já tive uma introdução na primeira fase, mas acho que isso aqui é a introdução da introdução. Documentação e prontuário médico, bases morfológicas da função circulatória, isso aqui entra um pouquinho em circulação. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa. Na segunda fase é um pouquinho diferente das outras fases, porque a gente tem módulos dentro dos módulos. É muito complicado de explicar, mas é como se o nosso conteúdo fosse dividido em áreas, em sistemas do corpo humano, na verdade. Então, primeiro nós vemos tudo de sistema circulatório, depois tudo de sistema respiratório, urinário, digestório. Até tem algumas matérias que fogem um pouquinho dos sistemas, que é o caso de genética, imuno e ética. Eu acho que são só essas 3. E saúde e sociedade, acho também. Mas de resto, todas elas seguem esse conteúdo, inclusive clínica médica. Isso acontece porque em vez de a gente ter provas isoladas das disciplinas, na segunda fase são são provas globais, chamado AVG. A AVG na primeira fase é um pouquinho diferente da segunda. A AVG na segunda fase, ela é uma prova de 80 questões objetivas que a gente tem no final desse módulo. Então, no final do sistema circulatório, a gente vai ter uma prova de 80 questões. E é isso que vai definir minha nota. Só vou ter provas isoladas de matérias que são práticas, que no caso é só anatomia e histologia que tem provas práticas. E por conta disso, clínica médica também segue esses módulos. Então, tem coisa de sistema circulatório, depois do sistema respiratório. Mas eu achei bem interessante o conteúdo. Embriologia. Esse aqui eu não mudei, não dei uma chance, vai continuar sendo 0 de 10, porque continua sendo mesma dinâmica de aula, praticamente os mesmos conteúdos, mesmo porre que eu não aguento mais. Odiei embriologia na primeira fase, vou odiar no segundo, já tenho certeza. A única parte boa é que vai dar uma aliviada na prova, porque vai ter as outras matérias pra compensar. Afinal, eu preciso tirar 6 na prova inteira, então se eu ir um pouquinho pior em embriologia, não tem problema. Na verdade, eu posso até zerar se eu for muito bem nas outras matérias. Também entra na questão de desenvolvimento circulatório, cardiovascular, bom, enfim, respiratório, urinário e digestório, só que muito mais aprofundado, horrível. Eu lembro quando que saiu do geral da primeira fase e começou a aprofundar, que aí entrou em sistema muscular, sistema esquelético, eu odiei. Já tava não gostando de quando era geral, quando aprofundou foi pior ainda. Fisiologia. Fisiologia foi uma das queridinhas da primeira fase, eu amei fisiologia. Acho que até nessa fase eu vou gostar um pouco mais, principalmente porque é da matéria que eu gosto, dos sistemas que eu gosto, na verdade. Da fisiologia eu dei 8 de 10. Tem umas coisas que eu acho que vocês vão achar muito interessantes, como por exemplo, questão de como funciona o batimento cardíaco, que seria a aula de propriedades elétricas do coração, acoplamento coração-circulação, regulação da pressão arterial, mecânica ventilatória, talvez isso aqui envolva um pouquinho de física, troca gasosa, circulação pulmonar, fisiologia renal e filtração. Tem umas coisinhas aqui um pouquinho mais complicadinhas, como por exemplo, controle renal do equilíbrio ácido-base, e é por isso que eu não dei 10 em fisiologia, mas eu acho que eu vou gostar do mesmo jeito. Claro, né, toda a parte de digestório que eu particularmente gosto muito. Genética. Esse aqui foi engraçado, porque eu acabei postando nas minhas redes sociais que eu ia
gostar de genética, porque eu gostava de genética na época do ensino médio, e veio gente me falar que eu ia odiar, e veio gente me falar que eu ia amar. Então eu tô meio dividida. Claro, me falaram que é sim diferente do ensino médio, não é a mesma coisa, e que é um pouco mais difícil, mas a questão é que eu gosto muito de genética porque envolve matemática, e eu amo matemática. Desde a época do cursinho eu já amava. E eu acho que até as pessoas que me falaram que não gostaram é porque não gostavam de matemática. Teve, por exemplo, um biólogo, que é amigo meu, que me falou que não gostava, mas eu acho que ele não gosta de matemática. Então, por conta disso, eu acho que eu ainda vou gostar. Eu dei 7 de 10. Pelo plano de ensino, parece muito uma genética do ensino médio, mas bem mais aprofundada. Então, por exemplo, eu tenho uma aula inteira só para estudar a estrutura e função de genes humanos. Outra aula só para estudar alterações cromossômicas. Talvez sejam aulas um pouquinho maçantes. Mas também tem umas aulas bem mais interessantes, como, por exemplo, questão de câncer, doenças genéticas, enfim. Só a única parte chatinha é que são seminários. Então, além da prova da AVG, eu acho que vai ter avaliação por seminários também. Não recebi o plano de ensino de genética sozinho pra ter certeza disso. Histologia. Dei 8 de 10. Acho que vou gostar. Não posso dar certeza, mas se eu já gostei bastante de histologia no semestre passado, sendo áreas que eu não gostava muito, pegava um pouquinho ali de muscular, ossos, nossa, ossos e tecido, conjuntivo, eu não entendi nada. Mas agora eu vou pegar umas partes bem mais legais de todos os sistemas que eu já falei, então acho que eu vou achar um pouquinho mais interessante. A gente vai, por exemplo, ver sangue no microscópio. Eu tô muito animada pra essa aula. Sistema imunológico no microscópio. A gente não tem um módulo só para sistema imunológico, porque a gente tem uma matéria para o sistema imunológico, que é a imunologia, mas também acaba indo para outras matérias, como por exemplo histologia. Então eu acho que eu vou gostar 8 de 10. Imuno. Essa aqui acho que foi a matéria que eu mais recebi feedback negativo. Eu gostava muito de imuno na época do ensino médio, mas o pessoal falou que na graduação é totalmente diferente, inclusive falaram que eu ia pagar meus pecados. O que me deixa muito triste, porque afinal era uma matéria que eu tinha muito carinho no ensino médio. Aquela parte de resposta imunológica, diferentes tipos de células. Eu já imaginava que ia ser mais aprofundado. Poxa, é uma matéria inteira e não é uma matéria pequena, não. São 42 horas aulas. Vai ter uma aula, por exemplo, só para linfócitos T. Eu vou manter a minha nota. Eu vou dar uma chance para imunologia. Eu vou dar 9 de 10. Talvez eu pague minha língua. Saúde e sociedade foi uma matéria que eu já gostei na primeira fase. Tá, agora começou a cachorrada latina, né? Saúde e sociedade é a matéria na UFSC para a saúde coletiva. Oh, que maravilha. Ah, meu cachorro também, né? Tem um megafone na goela. Saúde e sociedade é a matéria na UFSC para a saúde coletiva. Primeiro semestre foi muito sobre o SUS e segundo semestre vai ser mais sobre epidemiologia, que eu acho que é uma matéria que eu vou gostar também. Então nós vamos aprender, por exemplo, medidas de frequência de doenças, mortalidade e morbidade, distribuição das doenças no espaço e no tempo, análise exploratória de dados. A única partezinha um pouquinho mais chata é que eu vou ter que montar gráfico, mas eu acho que isso não vai me irritar muito porque eu gosto de matemática. Então eu deixei com 9 de 10. E nós tivemos perguntas nesse vídeo. Eu abri caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não sabe, sempre que eu lembro, eu abro caixinha de perguntas no Instagram para os vídeos que eu vou fazer. E você pode mandar sua pergunta e aparecer nesse vídeo. Na verdade, não foi nenhuma pergunta. Eu sugeri que as pessoas também comentassem que matérias elas iam gostar de ter se elas fossem ter aula ali na UFSC de medicina. E a Vi comentou que ela ia gostar de ter uma matéria, qualquer uma que tivesse matemática. Pois é, eu também, Vi. E por isso que eu acho que eu vou gostar de genética, apesar de todo mundo falar que é horrível. Algumas pessoas, na verdade, né, não é imuno. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar pros seus amigos. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Ultimamente nós estamos tendo muitos vídeos postados, então pra você não perder nada, tem que ativar o sininho. Me seguir no Instagram, porque sempre que eu lembrar eu vou abrir caixinha pro vídeo. E se você ficar com qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Beijo, gente. Até mais. Menos um, vai. Maratona de gravação de vídeos. Falta 4.